Amados, eu queria chamar a atenção de vocês hoje para um texto, um trechinho da palavra de Deus, que está no livro dos Salmos, no Salmo 31 foi o que a Débora citou, no Salmo 81, versículo 16. É para esse texto que eu gostaria que vocês atentassem hoje. Então, se você trouxe sua Bíblia, você pode abri-la comigo, no Salmo 81, versículo 16, ou então você pode seguir também, quando a gente for ler, pelas nossas telas. Mas antes da gente fazer a leitura, eu quero orar com todos vocês. Podemos fazer isso agora? Então eu vou pedir que no seu lugar mesmo, sentado como você está, você curve a cabeça, feche seus olhos e apresente a Deus seu coração. Deus quer falar conosco. Eu tenho convicção e consciência de que eu trouxe para vocês uma palavra de Deus, e cabe a nós agora abrirmos os nossos corações para que Ele tenha acesso à nossa presença, ao nosso interior, e nos ensine a partir da sua palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós estamos na tua presença agradecidos, Senhor, agradecidos por esse grande dom, essa grande dádiva que é estarmos aqui diante do Senhor. Isso é um presente, Pai. Custou a vida do teu filho podermos estar aqui hoje reunidos como família, podermos chamar o Senhor de Pai. Obrigado por essa bênção. Como bom Pai, eu sei que o Senhor deseja nos alimentar agora, Pai, nos dando não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, aquilo de que nós temos necessidade. Então, Pai, é isso que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos dê agora aquilo que é necessário à nossa vida, para que nós possamos conhecer melhor o Senhor e andar com o Senhor de maneira mais próxima. Faz isso em nós, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Salmo 81, versículo 16, diz assim: eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém. Eu sempre penso que há, em torno do que significa o Evangelho, uma grande incompreensão. Muita gente não entende efetivamente o que é o Evangelho. Para muitas pessoas, o Evangelho é uma religião como outra qualquer. É assim que eles se relacionam com o Evangelho, é assim que eles entendem o Evangelho. Para muitas pessoas, o Evangelho é uma religião, e eles inclusive vão dizer, uma religião tão boa quanto outra qualquer. É assim que muita gente encara o Evangelho. Alguns outros vão entender o Evangelho como um costume familiar. É uma coisa lá da minha família, a gente vai todo domingo num lugar, lá a gente se reúne, enfim, é uma tradição da nossa família. Eu tenho para mim, gente, que essas pessoas, as pessoas que entendem o Evangelho desse jeito, não percebem de fato aquilo que o Evangelho é. Um irmão, há vários anos atrás, escreveu um livro, e no título desse livro, eu acho que esse irmão conseguiu sintetizar muito bem aquilo que o Evangelho é de verdade. O título que esse irmão deu para esse livro é o seguinte: seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Veja bem, o Evangelho não é uma religião qualquer, não é uma religião como outra qualquer, e muito menos uma religião tão boa quanto outra qualquer, porque o Evangelho é único, e o Evangelho se define nessa expressão: ele é o mais fascinante projeto de vida. Vocês devem saber que eu trabalho no meio da juventude, eu sou professor, então eu passo a minha semana, ou presencialmente, ou de forma remota, mas me relacionando com pessoas jovens. E uma coisa que eu tenho notado nesses meus anos, já são para mais de 10 anos de docência, eu tenho notado que os jovens estão sempre procurando uma causa a qual se entregar. Estão sempre procurando um ideal, procurando um projeto que eles possam abraçar e com o qual eles possam se identificar. E nesse sentido, eu já cansei de ver muitas vezes jovens
doando suas vidas a projetos que nem eram dignos deles, projetos inferiores até, projetos cheios de problemas, né? Cheios de definições incorretas, e no entanto, eles vão e entregam as suas vidas apaixonadamente, porque é característico da juventude procurar algo a que se entregar. E eu fico o tempo todo pedindo a Deus que nos ajude a mostrar para esses jovens que o Evangelho é esse projeto ao qual nós devemos entregar a nossa vida, esse projeto que merece o comprometimento de toda a nossa vida. Não há nenhum projeto melhor, mais digno, mais fascinante, mais eficaz do que esse projeto chamado Evangelho. Eu me recordo também que, e já faz muito tempo, né, não é uma coisa que eu vivi, mas eu li sobre isso, esse irmão que eu mencionei, que escreveu esse livro, cujo título era Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, antes de escrever esse livro, na verdade, antes de se converter, esse irmão era um adolescente cheio de problemas, um adolescente muito novo ainda, mas já entregue às drogas pesadas, vícios de toda espécie, principalmente o sexo desregrado. E esse rapaz, na sua adolescência, vivendo esse tipo de vida, numa manhã, uma mulher de Deus, uma esposa de pastor, gastou tempo com ele, abriu a Bíblia junto com esse jovem, leu para ele o Salmo 81, fez uma exposição do Salmo 81 para esse rapaz, e se demorou nesse versículo que eu li para vocês, o versículo 16, eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Vejam bem, esse rapaz estava tentando encontrar alguma coisa que dedicar a vida dele, e estava dedicando a vida dele às coisas erradas, e aquela mulher de Deus tentou mostrar para ele, que se ele buscasse a Deus, Deus o supriria com tudo aquilo de que ele tem necessidade. Se ele se entregasse a Deus, ele encontraria em Deus a fonte da satisfação para aquela fome e sede interiores que ele sentia. Aquele dia, aquela manhã, foi o começo de um processo consciente para esse jovem. Eu digo consciente porque, na verdade, Deus já vinha trabalhando com ele havia muito tempo, mas ele não tinha noção disso, né? Já já a gente vai ver mais sobre isso. Mas aquele momento foi o primeiro momento consciente em que ele percebeu que Deus estava interessado nele. A conversão dele não veio imediatamente, passaram-se pelo menos 4 anos, mas finalmente esse rapaz se entregou a Jesus, se tornou um cristão, e depois ele sintetizou a experiência dele nessa frase, que para mim é uma frase tão bonita, é um livro que eu leio e releio vezes sem conta, né? Seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Bom, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu quero hoje me dirigir a pessoas que querem, que têm o desejo de comprometer suas vidas com uma causa que vale a pena. Eu quero me dirigir hoje a pessoas que estejam dispostas a assumir um compromisso efetivo e por toda a vida, com uma causa que de fato vale a pena. Talvez você já tenha começado a perceber que a sua vida precisa ser mais do que tem sido. A vida tem que ser mais do que simplesmente levantar, comer para poder ter forças para sair de casa e trabalhar para ganhar dinheiro, para poder comprar comida e comer novamente para levantar no dia seguinte, ter forças e ir trabalhar e etc. A vida precisa ser mais do que isso. Eu acredito, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que já tiveram uma experiência de conversão. Eu creio que são a maioria de vocês. Para vocês, eu espero que essa palavra hoje seja uma maneira de Deus avivar o coração de vocês, reanimar dentro de vocês essa fé de que nós estamos de fato comprometidos com o melhor projeto de vida. Mas eu sei também que estão me ouvindo aqui, seja presencialmente, seja se isso for veiculado pela internet, estarão me ouvindo pessoas que nunca assumiram esse compromisso com o Senhor. E para essas pessoas o Espírito Santo vai colocar esse desafio hoje, o desafio de dar a sua própria vida, não a qualquer causa, mas a maior, a melhor e a mais bela causa de todo mundo, que é a causa do Evangelho. Agora, para a gente poder fazer esse percurso juntos, eu quero primeiro dar para vocês o contexto do Salmo 81.
O Salmo 81, dizem os especialistas, os estudiosos, é um salmo de festa. Na verdade, ele foi composto para ser cantado numa festa específica do povo israelita, que era a chamada Festa dos Tabernáculos. Vocês sabem que os israelitas tinham 3 grandes festas ao longo do ano. A primeira delas era a festa da Páscoa, que celebrava a saída do Egito, a redenção do povo de Israel, quando Deus libertou o povo do Egito. A segunda festa, 50 dias após a Páscoa, era chamada festa de Pentecostes, ou festa das semanas, justamente porque ela acontecia 5 semanas após a Páscoa. E essa festa especificamente era a festa que celebrava a entrega a Deus das primícias da colheita, né? Essa era a segunda festa. E a terceira festa acontecia mais para o fim do ano, num mês no calendário israelita, que coincide um pouquinho com o nosso metade de setembro, a última metade de setembro e a primeira metade de outubro. É nesse instante que se celebrava a festa dos tabernáculos, que era uma festa muito curiosa, era uma festa na qual as famílias deveriam sair das suas casas, deveriam construir no quintal de casa ou em qualquer outro lugar, cabanas. Ela também é chamada na Bíblia de festa de cabanas, né? Dependendo da tradução que você usar. As famílias deveriam construir cabanas e deveriam morar em cabanas por 7 dias. O objetivo disso era lembrar o povo de que durante 40 anos Deus conduziu aquele povo pelo deserto, não permitindo que faltasse coisa alguma àquele povo, até aquele povo estar em condições de entrar na herança que Deus havia prometido a eles, de entrar na terra prometida. Então o Salmo 81, dizem os estudiosos, ele foi escrito para esse contexto da festa dos tabernáculos. Isso está claro, né? Fica evidente no versículo 3 do Salmo 81, onde nós lemos o seguinte: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. A lua nova marcava o início de cada mês. O calendário hebraico, israelita, era um calendário lunar. Então na lua nova começava efetivamente o mês. E a festa dos tabernáculos, se vocês consultarem os textos lá em Êxodo, em Levítico, em Números, vocês vão poder encontrar indicações sobre isso. A festa de tabernáculos deveria começar no dia da lua cheia, que acontecia 15 dias após a lua nova, ou seja, após o início do mês. Estamos falando então do 7º mês do calendário judaico. O primeiro dia do mês é o dia da lua nova. 15 dias depois, na lua cheia, deveria começar a celebração da festa dos tabernáculos, que deveria durar por 7 dias, né? E como eu disse, essa festa tinha como objetivo recordar o povo acerca da fidelidade de Deus. Vejam no Salmo 81, como isso aparece nos versículos 5 a 7. No finalzinho do versículo 5, até o começo do versículo 7, a gente lê o seguinte: ouço uma linguagem que eu não conhecera, livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Isso aqui é uma referência ao trabalho escravo, uma referência àquele trabalho compulsório ao qual os israelitas eram obrigados no Egito, né? O texto continua, é o Senhor quem está falando: clamaste na angústia e te livrei. Deus está dizendo, você clamou quando era escravo, quando estava com o ombro carregando o peso do jugo da escravidão, quando estava aí transportando aqueles cestos cheios de tijolos, né? O livro de Êxodo diz que os israelitas eram empregados sobretudo na produção de tijolos para as grandes construções egípcias, e Deus está dizendo, eu livrei vocês disso. O versículo 10 do Salmo 81 continua na mesma nota, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te encherei. Mais uma vez uma referência ao cuidado de Deus, aquilo que Deus fez com o povo ao longo dos 40 anos de caminhada no deserto. Para corroborar isso, um outro texto que diz a mesma coisa, sinaliza na mesma direção, é o texto de Atos, capítulo 13, versículo 18, onde a palavra de Deus diz que Deus, durante 40 anos aproximadamente, cercou-os de cuidados no deserto. Deus cercou o povo de cuidados, né? Cuidou, né? Algumas traduções trazem suportou, né? Que tem justamente esse sentido de dar suporte, né? Deus foi quem deu suporte ao povo no deserto durante esse tempo. E se vocês me permitem mais um texto que reforça isso,
Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, onde a gente lê o seguinte: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Deus conduziu o povo, diz Deuteronômio, como um homem leva o seu próprio filho, ao longo de toda aquela caminhada no deserto. Vejam bem então, irmãos, é esse cuidado, é esse zelo de Deus pelo seu povo, que está sendo celebrado nessa festa. Agora, esse salmo, Salmo 81, eu quero pedir que vocês leiam depois esse salmo com calma em casa, meditem nele. Esse Salmo 81 não tem como finalidade apenas relembrar a fidelidade, o cuidado, o zelo de Deus pelo seu povo. Ele tem também uma finalidade didática, e essa finalidade didática, de ensino, é lembrar o povo de que, apesar de toda essa fidelidade de Deus, o povo foi infiel com Deus, o povo agiu com rebeldia em relação ao Senhor. Vejam o que diz o versículo 11 do Salmo 81, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. E o Salmo vai encaixar, logo na sequência, um trecho que eu acho simplesmente surpreendente, porque é um texto onde o próprio Deus lamenta a rebeldia do povo. Versículos 13 a 16 do Salmo 81. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Eu acho surpreendente esse trecho, né? O próprio Deus está dizendo: olha, se eles me seguissem, se eles me ouvissem, em outras palavras, esse meu povo que está se rebelando contra mim, nem imagina o que eu tenho de bom para eles, e o que eu faria para eles, se eles apenas me ouvissem, se eles apenas dessem ouvidos à minha voz. Por que será que num salmo de festa, afinal festa é momento de alegria, né? Por que será que num salmo de festa, num momento em que se queria celebrar esse cuidado de Deus com o seu povo, o salmo se põe a recordar essa infidelidade do povo? Assunto desagradável, né? Num primeiro momento, a primeira impressão que a gente tem, é um assunto desagradável para uma festa, né? E talvez alguém diga, é um assunto desagradável para uma mensagem de domingo, depois de uma apresentação tão bonita do coral, não é? Mas vejam bem, queridos, aí é que está justamente o caráter didático desse salmo. O que o salmo está querendo fazer aqui é frisar para o povo, é sublinhar para o povo, é deixar claro para o povo a grande tolice que foi o povo de Israel não dar ouvidos ao Senhor. É isso, ensinar o povo para que aqueles que estão ali naquele momento celebrando a festa não repitam o erro que os seus antepassados repetiram no deserto. Se nós dermos ouvidos ao alerta do Senhor que nos é feito por esse salmo, a palavra do Senhor vai nos conduzir a uma percepção maravilhosa sobre o que Deus tem preparado para nós, sobre os propósitos que Deus tem para conosco. Deixa eu dizer uma coisa, gente, nós não temos nem ideia das coisas boas que Deus deseja para nós. Nós não temos nem ideia, e Deus deseja compartilhar isso conosco. Então, nesse sentido, eu peço sinceramente, diante de Deus, que vocês abram o coração para essa palavra que o Senhor deseja nos transmitir. Tem algumas coisas nesse salmo que eu quero destacar para vocês, e a primeira delas é a seguinte: Deus já estava trabalhando por nós, antes que nós tivéssemos noção disso. Deus já estava trabalhando por nós, antes da gente sequer fazer ideia de que Deus existia. Vejam aí novamente os versículos 5 a 7 do Salmo. Ouço uma linguagem que eu não conhecera.
quero sublinhar isso aqui, pois até em itálico, né? Ali não está itálico, mas tudo bem, né? Eu até sublinhei isso na minha Bíblia, eu quero chamar a atenção para isso. O povo está dizendo, nesse momento, é o povo que fala, né? Eu estou ouvindo uma linguagem que eu não conhecia. E essa linguagem, essa voz agora, que entra na sequência, é a voz de Deus. Deus diz: livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Vejam bem, por que ele começa com essa referência? Eu estou ouvindo uma voz que eu não conhecia. Quando os israelitas eram cativos no Egito, eles já eram o povo da aliança de Deus. Essa aliança tinha sido celebrada por Deus com Abraão, o antepassado daquele povo, mais de 400 anos antes, né? O povo já conhecia o Senhor, mas num certo sentido, esse conhecimento que o povo tinha do Senhor era um conhecimento muito limitado. Deus não havia ainda revelado ao povo as suas leis, e se revelado a ele de forma mais clara. Até mesmo o nome do Senhor era ainda desconhecido do povo. A gente percebe isso em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés lá no Monte Horebe e o comissiona para ser o libertador, o instrumento que Deus iria usar para libertar o povo. Nós vemos ali que é naquele momento que Deus revela a Moisés o seu nome. Ele diz: esse é o meu nome, Moisés, vai lá e fala com o povo em meu nome. O povo ainda não conhecia esse nome de Deus. Então nós podemos ter certeza de que o grau de experiência com Deus que o povo tinha durante o cativeiro no Egito era um grau muito limitado. Mas aqui, gente, é que está a coisa fantástica de tudo isso. Vejam bem, o povo conhecia muito mal a Deus, mas Deus já se importava com aquele povo. E é por isso que lá em Êxodo capítulo 3, versículos 6 e 7, nós vamos encontrar a seguinte declaração de Deus. O texto diz: disse mais, Deus é quem está falando, né? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, os seus feitores, aqueles que os escravizam. Conheço-lhes o sofrimento. Permita dizer uma coisa: Deus conhece o seu sofrimento. O seu sofrimento não é estranho para Deus, qualquer que seja ele, qualquer que seja a situação. Deus conhece aquilo que você passa, Deus sabe aquilo que você atravessa, Deus está com você no meio do seu sofrimento. Isso precisa ficar muito claro para nós, gente. Deus está dizendo aqui, mesmo independente do fato de que aquele povo não o conhecia direito, Deus está dizendo: eu conheço esse povo, eu conheço o que eles estão passando. A grande lição é a seguinte: a ação de Deus por nós é sempre prévia, a ação de Deus por nós é sempre anterior. Tudo começa em Deus. Deus nunca reage a algo que nós fazemos. Vocês entendem isso? Deus nunca reage a algo que nós fazemos, do tipo assim: o povo foi bonzinho, foi piedoso, está lá sofrendo, mas estão orando a mim o tempo todo. O povo foi muito piedoso, muito religioso, então eu vou intervir para salvar o povo. Ora, se esse fosse o raciocínio, se assim fosse a ação de Deus, Deus estaria agindo como que em pagamento de uma dívida em relação ao povo, não é verdade? O povo está sendo bonzinho, eu vou lá e eu salvo o povo. Mas não é assim, não foi dessa maneira. A ação de Deus é prévia, a ação de Deus é anterior. Deus, essa é uma verdade dura, mas ela tem que ser entendida. O homem natural, o ser humano natural não gosta dessa verdade, mas a verdade da palavra de Deus diz: Deus nunca nos deve nada. Deus nunca nos deve nada. Tudo o que Deus faz é sempre anterior àquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que Deus faz por nós e em nós é sempre resultado da sua graça, e não qualquer retribuição àquilo que nós fazemos. Para vocês terem uma ideia disso, me permitam citar Isaías capítulo 40, versículo 13, onde nós lemos o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor?
Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem fez isso? Isso aqui é o que nós chamamos de pergunta retórica. Essa pergunta já tem um não como resposta, ela espera um não como resposta. Em outras palavras, ninguém guiou o Espírito do Senhor, ninguém aconselhou o Senhor. Já imaginaram a pretensão de alguém ser conselheiro de Deus? Conselheiro de Deus? Não, tem que ser maior para dar conselho, você tem que ser, né? Tem que ter mais sabedoria, ser mais idoso, né? Para poder aconselhar alguém. Ora, ser conselheiro de... Não, ninguém aconselhou a Deus. O Espírito de Deus nunca foi guiado por ninguém. A ação de Deus é sempre inicial, é sempre anterior, é sempre prévia. Quem dá uma expressão muito bela para isso é Paulo, na carta aos Romanos. Se vocês lerem depois os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo está fazendo uma grande exposição sobre como Deus se relaciona com os seres humanos, e aí ele, no final dessa exposição, ele não se contém mais, ele explode num cântico de adoração, como é muito frequente em Paulo. Ele vai falando aquelas verdades que Deus revelou a ele, de repente ele explode num cântico de adoração, e esse cântico é justamente no capítulo 11 de Romanos, versículos 33 a 36, diz assim, escreve assim Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo aqui está citando Isaías 40, né? E aí ele continua: ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Alguém deu primeiro para Deus depois vir e pagar, retribuir? De jeito nenhum. Deus é sempre o primeiro em tudo. E aí Paulo conclui: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Deus é assim, sempre prévio, sempre anterior. Queridos, eu estou transmitindo isso para vocês porque essa é uma verdade tremendamente libertadora. Entenda bem, meu irmão, minha irmã, você não compra o favor de Deus, você não atrai o cuidado de Deus por causa da sua justiça ou por causa da sua fidelidade. Quando você nem pensava em Deus, Deus já pensava em você. Ele já vinha trabalhando para trazer você para Ele, para colocar você numa posição na qual Ele pudesse falar com você e pudesse te alcançar. Ora, saber que tudo começa em Deus me faz descansar, porque me recorda, gente, que antes mesmo que eu tivesse qualquer compromisso com Deus, Deus já tinha se comprometido comigo, já tinha um compromisso comigo, me alcançar, me libertar do Egito no qual eu estava preso, cuidar de mim na travessia desse deserto chamado vida. Deus já estava comprometido comigo em me fazer isso. O Salmo estabelece esse fato para a gente, ele coloca para a gente essa realidade maravilhosa. Tudo começa em Deus, mas o Salmo vai além, porque Deus, isso aqui é muito importante, vejam bem, Deus não quer se limitar a ser o Deus que se compromete com a gente. É aí que tudo começa. Tudo começa porque Deus primeiramente se comprometeu em nos alcançar. Tudo começa porque Deus primeiramente veio em nossa direção. Mas Deus não quer apenas ser o Deus que se compromete conosco. Ele quer também que nós tenhamos compromisso com Ele. Deus não deseja ser apenas o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e etc. Deus quer ser o nosso Deus, o meu Deus. E para muitos de vocês aqui, talvez Deus ainda esteja nessa situação. Ele é o Deus dos seus pais, mas não efetivamente o seu Deus. Não adianta nada ele ser apenas o Deus dos seus pais. É um bom começo, claro, é um bom começo porque te trouxe a presença de Deus, te criou na presença de Deus, mas se você permanecer nisso, e se ele não se tornar o seu Deus, então nada valeu, nada deu certo. Deus quer ser o Deus da sua vida. Deus não deseja apenas nos libertar,
Ele deseja nos libertar para que nós sejamos dele, para que a nossa vida seja vivida para ele. E por causa disso, gente, Deus vai além de dizer para nós que ele quer nos abençoar, não é? Ele vai nos falar com clareza, ele vai se revelar a nós. E esse é o segundo ponto que eu quero enfatizar para vocês. Não apenas Deus começa antes de nós, a ação de Deus é sempre uma ação prévia a nós, mas vejam agora, a gente enxerga isso com muita clareza nesse salmo. Deus se revela a nós para nos conduzir para ele. É essa a razão, é essa a finalidade. Deus se revela a nós para nos conduzir a ele. Salmo 81, versículos 8 a 10. Deus diz: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, a tua boca, e te encherei. Ora, o que Deus está dizendo aqui, vejam bem, nós sabemos que as infidelidades de Israel sempre estiveram relacionadas com trocar o Senhor, o único Deus verdadeiro, trocar o Senhor por falsificações, trocar o Senhor por simulacros, por coisas que parecem, mas não são. Sempre foi essa a tentação de Israel, trocar o único e verdadeiro Deus por falsos deuses. Aliás, essa é uma tendência do coração humano, veja bem, é por isso que ela se reproduz tanto. É uma tendência do coração humano, trocar a verdade pela mentira, dar mais crédito à mentira do que à verdade. A palavra de Deus coloca isso com muita clareza em Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 23, onde a gente lê o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, está falando aqui dos seres humanos, né, como um todo, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ora, o que está sendo dito aqui? Que a humanidade que conhecia a Deus, porque o testemunho de Deus está colocado claramente na criação, mesmo assim ela se perverteu em seu coração, e ao invés de dar glória ao verdadeiro Deus, foi produzir os seus próprios deuses, imagens, não é? Artefatos, diante dos quais eles passaram a se curvar. Quantas vezes o povo de Israel fez isso? Durante a própria caminhada no deserto, durante aqueles 40 anos, e mesmo depois, quando já estavam estabelecidos na terra. É interessante porque, tratando justamente dessa questão, né, de como o povo era capaz de trocar o Deus verdadeiro por deuses falsos, tratando justamente disso, Deus nos diz umas palavras muito tocantes, que estão lá no profeta Jeremias, capítulo 2, versículos 12 e 13, Deus diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Em outras palavras, fiquem de boca aberta, né, de surpresa, porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Alguém já viu uma cisterna aqui? Cisterna é um poço, né? Geralmente é um reservatório construído para armazenar, sobretudo, a água da chuva, para ser usada depois, né, em regiões onde há pouca água, né? O poço geralmente explora um lençol subterrâneo, tira a água de lá. A cisterna não, a cisterna acumula água para que a água seja usada posteriormente. Agora, quem já bebeu de cisterna sabe que é uma água ruim, não é? Porque é uma água acumulada, água de chuva, enfim, e não é uma água agradável. E o que Deus está dizendo aqui mostra a loucura, a atitude louca daquele povo.
Eles tinham acesso a fontes de água límpida em Deus, no verdadeiro Deus, mas mesmo assim, eles preferiram se valer de cisternas rotas. Isso é pior ainda, porque roto aqui, outra tradução diz rachado, né? Ou seja, uma cisterna que nem sequer retém a água vaza, o que sobra ali é aquele barro, aquela água barrenta apenas. Deus está dizendo: loucura, loucura, vocês têm acesso a mim, têm acesso à fonte de água límpida, e no entanto vocês preferem beber essa água suja que está nessas cisternas. Com o passar do tempo, à medida que o ser humano foi avançando na história, ele foi ficando também cada vez mais refinado na sua idolatria. Idolatria é uma coisa na qual o ser humano se refina. Aliás, o pecado como um todo, né? Nós vivemos num tempo, por exemplo, em que o pecado tem formas extremamente refinadas. Alguns até confundem pecado com vida sofisticada, de tão refinado que o pecado se tornou. Mas é interessante que a idolatria tem esse refinado também. Jesus chama a nossa atenção para o fato de que para muitas pessoas o dinheiro se tornou Deus. Vejam o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz assim o nosso Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá para ser servo desses dois senhores. Jesus aqui está mostrando para a gente que muita gente equivale a riqueza a Deus, trata a riqueza como se ela fosse Deus. Eu acho interessante, porque naquele tempo, no tempo em que Jesus disse essas palavras, o dinheiro ainda era uma coisa que se entesourava em cofre, não é verdade? Eram moedas, eram barras de ouro, enfim, eram coisas que se guardavam em arcas, em cofres. Hoje em dia, o dinheiro cada vez mais é uma coisa invisível. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que a gente passa semanas sem pegar numa nota de dinheiro? Tudo que você faz, você paga com débito, com crédito, com Pix, não é? A gente nem pega no dinheiro mais, o dinheiro virou uma coisa invisível, ele cai na sua conta, né? Tem uma transação de computador na sua conta, o seu salário está ali, você vai usando, você nem vê o dinheiro, mas apesar de você nem ver, dele não ser uma coisa material, diante da qual você vai se curvar, tem muita gente que idolatra o dinheiro, tem muita gente que trata o dinheiro como se fosse o Deus da sua própria vida. Porque vejam bem, irmãos, a verdade é a seguinte, né? A raiz da idolatria não está numa coisa. A raiz da idolatria não está num objeto, seja ele aí uma imagem, a imagem de um Deus falso, seja ela aí uma fortuna em ouro e prata guardado numa arca. A raiz da idolatria está no desejo do ser humano ser seu próprio Deus. É ali que a idolatria começa. Por que muita gente prefere o ídolo ao invés do Deus verdadeiro? Porque o ídolo é segundo o meu coração. O ídolo eu crio. O ídolo, para ele eu dou as minhas coordenadas. O ídolo me serve. Com Deus não é assim. Sou eu que preciso servir a Deus. É segundo o jeito de Deus, é a moda de Deus, é de acordo com a lei de Deus, é Deus quem me governa. Ora, o ser humano, o que o ser humano em pecado mais deseja, é ser o dono da sua própria vida, é ser o senhor do seu próprio coração, é ser, como disse um poeta incrédulo, né, o capitão do seu próprio destino. Esse é o desejo do ser humano que vive em pecado. E o que é que o dinheiro faz? O dinheiro dá poder para isso. É a mesma coisa em relação ao conhecimento. O conhecimento pode ser também um ídolo. Ele dá poder para você se arrogar o direito de ser dono da sua própria vida. Vamos lembrar, gente, que foi essa tentação que o diabo colocou lá no início. Não foi isso que o diabo disse para Eva no jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 5. Ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, no dia que vocês comerem o fruto que Deus disse não comam, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. O problema lá no jardim não estava no fruto. Que tolice, né? Perderam tudo aquilo por causa de um fruto. O problema não estava no fruto. O problema estava naquilo que o diabo fez Eva
e seu marido acreditarem que iriam conseguir se comessem o fruto, eles seriam como Deus, teriam o controle das suas próprias vidas. É aí que está o problema. Quando Deus nos vê agindo dessa maneira, Deus diz assim: querido, que loucura você está fazendo, você vai se arrebentar todo, você vai se atrapalhar todo, você vai meter os pés pelas mãos. Deus nos diz assim: eu fiz você para mim, só em mim, diz Deus, você vai encontrar a razão verdadeira para viver, longe de mim. Se você se deixar iludir pela falsa ideia que a serpente te passa, de que você vai ser Deus de você mesmo, vai ser o chefe da sua própria vida, se você se deixar iludir por essa ideia, tudo que você vai encontrar vai ser morte e destruição, você vai se dar mal. Agora eu noto, gente, que nesse salmo o alerta de Deus vai além. Esse aqui é um salmo exigente. O contexto é um contexto de festa, mas o salmista sabe, inspirado pelo Espírito Santo, que precisa ensinar esse pessoal que está reunido na festa, para que eles não repitam o erro que seus antepassados haviam cometido. E é por isso que o salmo prossegue com o seu alerta, dizendo, Salmo 81, versículos 11 e 12, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu, assim deixei-os andar na teimosia do seu coração, sigam os seus próprios conselhos. Eu acredito que eu estou lendo aqui uma das declarações bíblicas mais terríveis que há. Vejam bem, irmãos, não há pior castigo do que sermos abandonados a nós mesmos. Não há pior castigo do que Deus nos deixar entregues à nossa própria vontade. Não há pior castigo do que quando a gente chega para Deus e diz: quer saber, não queremos saber do Senhor, é isso que nós queremos. Não há pior castigo do que Deus dizer para a gente assim: tudo bem, então vão e façam do jeito que vocês quiserem. Não há pior castigo do que isso. Mais uma vez a carta aos Romanos nos lembra disso, lá no capítulo 1, eu li há pouco para vocês aquele trecho em que a palavra de Deus diz que os seres humanos, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram culto, graças, mas se tornaram insensatos em seus próprios raciocínios, não é? O coração deles ficou obscurecido, achando que eram sábios, eles se tornaram loucos, na verdade, e aí, ao invés de adorar o Deus incorruptível, eles fizeram imagens e se deixaram corromper por elas. Eu já li esse trecho para vocês, estão no versículos 21 a 23, agora vejam como é que o texto continua, versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Entendem? Eles quiseram isso, voltaram as costas ao verdadeiro Deus, e quiseram seguir seus próprios corações, e o que Deus fez? Deus os entregou aos seus próprios corações. Notem bem, irmãos, Deus não nos criou para imundícia, Deus não nos criou para vivermos abaixo da dignidade humana, praticando violência, seja contra o nosso próximo, seja contra o nosso próprio corpo, esse corpo que Deus nos deu. Deus não nos criou para nós desonrarmos os nossos corpos entre nós mutuamente, mas se o ser humano insiste, Deus o deixa seguir sua própria vontade, mas as consequências disso são terríveis. Nós precisamos nos examinar com muita seriedade. A pergunta que eu faço para mim e para vocês é a seguinte: de onde nós estamos bebendo? Será que a gente está bebendo dessas cisternas rachadas, que não retém água, que só tem ali uma água barrenta? E aqui eu me refiro aos nossos desejos, aos nossos prazeres, a busca por realizar a nossa própria vontade. Será que é disso que nós estamos vivendo? Ou será que a gente está bebendo da água límpida, aquela água que vem do manancial de águas vivas, que é o nosso Senhor? Ou seja, será que nós estamos vivendo para Ele, para Deus, em obediência a Ele,
fazendo dele o alvo das nossas vidas? Qual tem sido a direção das nossas vidas? Para Deus, onde há vida, a água límpida, ou para nós mesmos, onde nós vamos encontrar apenas água barrenta, que não é capaz de matar a nossa sede? O meu ponto aqui, e é com isso que eu vou concluir, é o seguinte: somente em Deus nós podemos ser realmente felizes. Somente em Deus. Me permitam abrir um parêntese aqui. Eu sou inimigo de redes sociais, não gosto de redes sociais. Tenho algumas porque sou obrigado, então e entro pouquíssimo. Mas as redes sociais me permitem ver, às vezes, a vida de pessoas que amavam profundamente a Deus, mas que decidiram beber água de cisternas rachadas. E isso está testemunhado nas redes sociais, porque parece que todo mundo tem uma necessidade muito grande de promover o que faz hoje em dia, e isso me corta profundamente o coração, porque eu sei que essas pessoas estão procurando matar a sede existencial que as consome em coisas que nunca vão poder satisfazê-las. Elas foram iludidas pela ideia de que Deus, se nós entregarmos a vida para Ele, Ele vai nos limitar, Ele vai nos oprimir, Ele vai nos escravizar, e que para ser livres, nós temos que nos afastar de Deus. Você trocou o manancial de águas vivas por um poço rachado, uma cisterna rachada que não retém mais água. E a palavra de Deus é que hoje Deus quer mudar isso na sua vida. Deus quer transformar isso hoje na sua vida. Meu último ponto é o seguinte: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Salmo 81, versículos 8, 13 e 16. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Parte da ilusão diabólica que foi lançada sobre a humanidade, lá desde o jardim, é a ideia de que a vontade de Deus vai sempre nos empobrecer. A vontade de Deus vai sempre nos privar, vai sempre tirar alguma coisa de nós. O que essa ilusão deseja, na verdade, é nos fazer perder de vista que Deus, e apenas Deus, tem o melhor para a nossa vida. Deus e apenas Deus tem o melhor para a nossa vida. Me permitam contar uma história que me marcou muito quando eu li. Há um livro muito bacana chamado Refúgio Secreto. Esse livro foi escrito por uma irmã, Corrie ten Boom, uma irmã holandesa. Ela e a família, durante a Segunda Guerra Mundial, eram cristãos comprometidos, e durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Holanda foi invadida pelos nazistas, eles escondiam judeus perseguidos na sua própria casa. Por causa disso, a família foi presa, o pai, a irmã da Corrie morreram no campo de concentração. Um irmão dela, que era pastor, pegou uma doença incurável no campo de concentração e morreu alguns anos depois do final da guerra, mas a Corrie sobreviveu. Ela viveu acho que mais de 80 anos, né? E teve a oportunidade de registrar a experiência toda nesse livro, que eu recomendo a leitura. O Refúgio Secreto é o título. Tem um momento nesse livro muito interessante, porque a Corrie volta lá atrás, começa a contar a infância dela, e o pai dela, um homem cristão muito piedoso, era relojoeiro na cidade de Haarlem, na Holanda. Ele era o melhor relojoeiro da cidade, e ela conta que quando criança, todo mês o pai tomava o trem e ia até uma determinada cidade, onde existia um relógio astronômico. Um relógio astronômico é um relógio de precisão assim, total, né? E esse relojoeiro ia até aquela cidade para acertar o relógio dele pelo relógio astronômico. E aí depois ele comprava também peças que precisava para a sua oficina e voltava de trem para a sua cidade. E um dia ele levou a Corrie, ainda menina, com menos de 10 anos, ele levou a Corrie com ele, e na volta,
ele estava com uma mala muito pesada, ele tinha colocado ali, comprado peças para relógio, essas coisas, né? E ele colocou a mala no compartimento do trem, se sentou com a filha no banco, o trem vem voltando, e num determinado momento, menina de menos de 10 anos de idade, a Corey faz uma pergunta para o pai, que tinha a ver com sexualidade. Ela pergunta alguma coisa sobre a relação entre um homem e uma mulher, que certamente ela ouviu alguém falando algo na escola, em algum momento, e aquilo ficou na cabeça dela, e ela fez a pergunta para o pai: pai, o que é isso? Ela conta que o pai ficou quieto, não respondeu imediatamente. Nesse momento o trem chegou em Harlem, e na hora de descer do vagão, os dois ficaram em pé, esse homem, sábio homem de Deus, ele pegou a mala, tirou do compartimento, colocou no chão, e disse para ela: Corey, você pode ajudar o papai levando essa mala? E a Corey falou: posso, pai. Ela foi tentar pegar a mala e não conseguia levantar a mala do chão, obviamente. Ela tentou mais uma vez, tentou outra vez: pai, eu não consigo levar essa mala. Aí aquele homem pegou a mala, deu a outra mão para a filha e disse assim: é por isso que eu não te respondo a pergunta que você me fez agora. Você ainda é pequena demais para carregar essa mala. Vocês conseguem perceber a beleza dessa história? Agora, me permitam dizer por que eu contei essa história. Vejam bem, a vontade de Deus para nós comporta muitos nãos. É verdade. A vontade de Deus para nós comporta muitos nãos. O jovem casal de namorados que está na igreja, talvez não possa entender porque os seus pastores são tão insistentes quando dizem que é preciso ter uma vida de pureza no relacionamento, não manter atividade sexual antes do casamento. Talvez o casal jovem de namorados não entenda o porquê disso, mas a verdade, meus queridos, é que Deus, como pai, sabe que aquele casal ainda é novo demais para carregar aquela mala. A mala ainda é pesada demais para eles. O tempo vai vir, e aí vai ser uma bênção, mas enquanto não é o tempo, é preciso saber acolher o não de Deus. O não de Deus é a expressão do seu cuidado paternal. Deus diz não, porque Ele é pai. Tem um livro muito bacana, chamado, o autor se chama Ron Mell, era um pastor norte-americano da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele faleceu de leucemia em 2003, esse pastor escreveu vários livros, e um deles tem o seguinte nome: A Ternura dos 10 Mandamentos. Ele achou uma chave preciosa nesse livro, porque o que ele ensina ali é o seguinte: olha, os mandamentos, Deus nos deu não para nos oprimir, Ele nos deu porque Ele nos ama, é o Pai que está nos dizendo o que fazer e o que não fazer, porque Ele nos ama. Meu querido, minha querida, se você realmente acha que uma vida seguindo a Jesus é uma vida de privação, se você realmente acha que uma vida seguindo a Jesus é uma vida onde você perde a liberdade, você ainda não entendeu o que o Evangelho é. Olha o que o Salmo está dizendo, né? Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus está dizendo assim: se você me seguir, se você preferir a mim, ao invés de preferir ser dono da sua própria vida, se você encontrar sua maior alegria em mim, se você, através do meu filho, através da obra que meu filho realizou, crendo nessa obra, você se arrepender e vier a mim, eu vou dar a você tudo aquilo de que você tem necessidade. Eu vou dar, eu vou te suprir. Vejam bem, isso não significa que Deus vai dar para a gente aquilo que a gente quer. Às vezes Deus vai dizer não, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que o que a gente quer não é o melhor para nós. Mas vejam bem, é isso mesmo que Deus está prometendo. Deus está nos dizendo assim: eu vou dar a você a cada dia, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, aquilo de que você tem necessidade, porque eu sei, eu conheço aquilo que é melhor para você. Você duvida disso? Será que você se pergunta se em tempos tão difíceis como os nossos, Deus de fato tem condições de fazer isso, de cumprir essa promessa? Meu querido, minha querida, Deus fez isso no deserto com o povo. Deus sustentou aquele povo no deserto.
O Salmo 81, versículo 16, está dizendo exatamente isso. E vejam o que Deuteronômio 32, 13 diz, que é quase que aqui um decalque do Salmo 81, 16, diz assim Deuteronômio: ele, falando de Deus, ele o fez o povo, né? Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Já imaginou isso? Chupar mel da rocha, azeite do rochedo. Vocês estão percebendo? A pergunta que eu faço é a seguinte: o mel escorre da rocha? Me digam vocês, o mel escorre da rocha? Não. Agora, Deus tira mel da rocha quando se trata de suprir os seus filhos. Deus tira mel da rocha. E se você está nessa situação de necessidade, saiba que se você tem uma aliança com Deus, Deus vai tirar mel da rocha, mas vai suprir você. Deus vai tirar azeite do rochedo, mas não vai permitir que coisa alguma te falte. Amém? Tem gente que pensa que precisa ficar rico, né? O que eu estou precisando mesmo é ficar rico para, enfim, resolver os meus problemas. E aí, essa semana você parou numa lotérica aí, fez aí uma chamada fezinha, né? Deixa eu te dizer uma coisa, você não está precisando ser rico, você não está precisando ficar rico, você precisa de Deus. Olha o que diz 1 Timóteo 6,17, e esse vai ser meu último texto hoje. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Amém? Deixa eu voltar para encerrar, lá em 1969, que foi onde eu comecei essa mensagem. Um rapaz achava que precisava das drogas e do sexo desenfreado para ser feliz. E uma mulher de Deus mostrou para ele que tudo isso eram cisternas rotas, rachadas. Uma mulher de Deus mostrou para ele que no manancial de águas vivas é que ele iria encontrar um Deus que o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O processo levou tempo na vida daquele rapaz, levou ainda 4 anos até o momento da conversão dele. Mas começou ali, conscientemente para ele. Deus já vinha trabalhando com ele, né? A gente viu no começo que Deus é sempre anterior, né? Mas aquela manhã colocou ali no coração, Deus colocou no coração dele uma semente. 4 anos depois, em 1973, esse homem se entregou a Deus, ainda um jovem, 19 anos de idade mais ou menos, ele se entregou a Deus. E depois ele sintetizou a experiência dele nesse título que ele deu para esse bonito livro: Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Se você anda se fascinando com as coisas erradas, se você anda se fascinando com os deuses errados, porque são falsos, não existem, fica aqui o convite para você hoje: volte-se para Deus, deixe-se fascinar por Jesus agora. Amém? Sentado mesmo, curva a sua cabeça. Pai, agradecemos ao Senhor por Tua palavra, que é vida para nós. Eu sei que o Teu Espírito Santo falou aos corações, falou ao meu coração, enquanto eu preparava essa mensagem, reafirmou no meu coração esse deslumbramento diante da beleza do Teu Evangelho, da beleza do Teu tratamento para conosco. Eu sei que o Senhor falou com as pessoas que me ouviram agora também. Algumas delas o Senhor está tirando agora, Pai, da escuridão do pecado. Para algumas dessas pessoas que estão no fundo do poço, é como se olhando para cima elas vissem ali se abrir uma brecha de luz. Pai, que a Tua mão entre agora por essa brecha e tire essas pessoas desse charco, desse lodo, de pecado, de afastamento do Senhor,
de vida vivida segundo a própria vontade e desperdiçada segundo a própria vontade. Pai, que a tua misericórdia faça esse trabalho. E para aqueles que estão aqui, que estão me ouvindo e que já te conhecem, que a nossa fé seja fortalecida no fato de que o Senhor tem para nós sempre o que é melhor para as nossas vidas. É nisso que nós cremos, é nisso que nós colocamos a nossa confiança. E por isso nós te agradecemos, Pai, no nome bendito de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos e queridas, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos em paz para mais uma semana vivida na face do Senhor, que o Senhor nos acompanhe. Até domingo que vem.